2 Coríntios capítulo 3. Número 3 fala de ressurreição, amém, amados? Os números, eles falam algumas coisas na Bíblia, os números proféticos. Não somos numerólogos, não somos, tá? Não acreditamos em numerologia, mas sabemos que existem alguns números proféticos. E o número 3 é um deles, é um número que fala de ressurreição. E olha que legal, esse texto ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 3 também. Olha que legal, ressurreição dupla aí para você. E ele diz o seguinte: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Eu acho que não saltou em você, acho que não pulou em você ainda essa frase. Já é manifesto que você é a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Espírito Santo, que essa palavra venha encher, mas eu não digo encher ovelhas gordas e fartas, mas que essa palavra venha encher aqueles que estão sedentos e famintos por mais de Deus. Porque eu sei que esta manhã, não só aqui no presencial, mas no online, existe, Senhor, pessoas famintas, dizendo: eu queria mais, eu queria algo, eu preciso de algo novo. Como cantamos aqui, tem alguém dizendo no seu íntimo: eu preciso de um vinho novo. Espírito Santo, nós já começamos a profetizar isso no louvor, mas agora durante a palavra, que se faltou ainda alguma coisa, eu quero que o Senhor assine com a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esta palavra venha trazer libertação na alma, na mente, em todos os aspectos que for necessários, para que os teus filhos venham realmente a fazer o que declaramos aqui: mudar o mundo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, afasta deste lugar. Eu repreendo deste lugar todo espírito contrário à vontade do Pai, todo espírito que vem trazer distrações, todo espírito que por acaso entrou aqui através de alguém ou sozinho, que falou: eu vou entrar lá para atrapalhar. Eu quero declarar a vocês, demônios enviados de Satanás: esse lugar aqui não te pertence. Em nome de Jesus, todo espírito de sono, todo espírito de cansaço, todo espírito de ansiedade exacerbada, ainda é 10:10, mas esse espírito fica querendo pensar que, será que hora que o culto vai terminar, e não deixe que a pessoa aproveite de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo espíritos perturbadores fora deste lugar, espírito de inquietação fora deste lugar, espírito de confusão, de dúvida, de chacota, fora desse lugar. Espírito que se levanta ao contrário à palavra do Senhor. Quero declarar: se tiver alguém aqui nesse lugar que mesmo cochichando for tomado a sua boca por Satanás, eu quero declarar em nome de Jesus: a sua boca vai travar. Porque mesmo cochichando atrás das máscaras, você está negligenciando a palavra, a sua boca vai adormecer enquanto eu estiver pregando. E você não vai entender porque que sua boca está dormente. O Senhor vai estar te falando o seguinte: aquieta-te enquanto a palavra do Senhor está sendo profetizada. Eu declaro que este lugar é ambiente espiritual, como está escrito na palavra: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então, se estamos aqui 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo está aqui. Ele é a maior autoridade deste lugar. O Espírito Santo é a maior autoridade deste lugar. Que haja reverência a Ele, que haja reverência ao que Ele quer dizer, que haja reverência ao que Ele quer fazer. Em nome de Jesus, que haja paz aqui, assim como haja paz em Israel. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Aleluia. Não sei se vai ter alguma atividade com a pastoral da criança hoje, tá? Então as crianças de 4 até os 10 anos, elas podem ir para suas salas.
Eu queria pedir que todos que não estão trabalhando, até os trabalhadores, às vezes não precisa de todo mundo em pé agora, só aqueles que precisam, tem gente que precisa ficar na porta, né? Preciso pelo menos uma dupla na porta, gente, a porta nunca pode ficar abandonada, tá? Pelo menos um casal lá, uma dupla, mesmo que não for casal, mas eu preciso de uma dupla na porta sempre. Nunca a porta pode ficar sozinha, tá? E aqueles que não necessitam de ficar em pé, pode sentar em nome de Jesus, mesmo que você for um trabalhador. Glória a Deus. Amém, amados? Deus é bom? Quando que Deus é bom? Deus é bom? E o tempo todo? Glória a Deus. Parece um jargão, né? Gospel isso aí. Mas antes você declarasse isso aí todo dia da sua vida. Aleluia. Pode ir lá, crianças, pode ir lá, tá bom? Pode ir. Deus é bom. Queridos, eu quero começar de falar essa ministração te contando uma história que não é verídica, tá? Não é. Pode colocar aí como uma parábola. Um certo pai criou um filho e ele criou bem criado. Porque existe as duas coisas, né, irmãos? Existem aqueles filhos que vão para o mau caminho porque foi mal criados. Às vezes a mãe não falou, não fez o que tinha que fazer, não corrigiu. Às vezes o pai não fez o que tinha que fazer, não corrigiu. Ou às vezes, como diz, deu brandura demais. Não que a gente tem que ser grosso e estúpido, mas existe tempo para tudo, amém? E às vezes a gente sabe que muitas crianças e jovens adolescentes depois se debandaram, né, para uma vida, não digo de crime, mas uma vida promíscua, uma vida de pecado, porque nem a gente pensa que coisa ruim é só roubar e matar, né? Mas não, tem muitas outras coisas ruins sem ser roubar, matar e ser viciado. Tem muitas outras coisas ruins que eu posso fazer sem precisar de matar e roubar e ser um viciado em qualquer coisa. Então, a gente pensa que gente ruim é só gente que mata, rouba e se prostitui e fuma. Não. Existem outras coisas ruins que tem gente que não faz nada disso e é gente muito ruim. Entende? E às vezes o filho parte para alguma coisa ruim, a gente tem mania de culpar os pais, dizer, é culpa dos pais. E vamos dizer bem verdade que em grande maioria das vezes realmente é. Mas nesse caso dessa história que eu estou contando, a culpa não foi do pai. O pai e a mãe criou direitinho. Fizeram tudo como manda o figurino. Eram bons pais. Pais que conversavam, dialogavam. Pais que abençoavam, oravam com os filhos. Ensinaram a ética, os bons costumes, o dizer obrigado, por favor. Eu estava falando para minha esposa essa semana que as crianças de hoje e os adolescentes, eles não estão aprendendo mais coisas que até os pais, eu não sei se você é da minha época, eu acho que tem muita gente que é de 30, 40 anos atrás, que mesmo os pais ruins, vamos dizer assim, em certo sentido, né, os pais que não eram bons pais, no sentido de exemplo, né, de dar exemplo, mesmo os pais ruins, que não davam muito exemplo, ainda assim, sendo ruins, eles ensinavam para os filhos, fala obrigado, né? E dava um tapão na cabeça. Não era assim? Mesmo os pais ruins, mas ainda assim eles falam obrigado. Fala por favor. Ei, você está passando, não vai dar benção pro seu tio não? Mesmo os pais ruins faziam com que as crianças tivessem o mínimo de ética e de bons costumes. E, enfim, faltava-lhes um monte de outras coisas, mas essas coisas do dia a dia, mesmo no lar ruim, ainda recebiam. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes, elas não respeitam mais, e elas não recebem mais educação dos pais. E eu digo mais, quando a criança não recebia em casa, ela recebia na escola. Então a professora começava também a ensinar junto com os pais, e a professora tinha autoridade. Né? Eu não lembro se você lembra dessa época, mas a minha professora, ela tinha uma régua de madeira. Quem já teve professora com régua de madeira aí? Teve algumas pessoas aqui, ó. Sim, e se a gente fizesse besteira, a gente estendia a mão e dá-lhe uma reguada na mão. Ai, que violência, misericórdia.
Então, na nossa época não tinha drogas na nossa classe, não levava arma para dentro da escola, os alunos não tocavam funk na hora que o professor estava dando aula, e tinha um monte de outras coisas. Tinha coisa ruim? Tinha muita coisa ruim, porque para fazer ruindade, irmão, não tem ambiente, né? Mas eu vou te falar qual era a ruindade nossa, da nossa época, na escola, que a gente podia fazer, né? A gente podia fazer guerra de ovo no pátio. Quer dizer, não podia não, mas fazia assim mesmo, né? E tinha um monte de outras coisas ruins. Mas na nossa época tinha alguns bons costumes. Tinha uma aula, eu não sei se vocês da antiga aí lembram, tinha uma aula que chamava assim, moral e cívica. Quantos lembram disso? Gente, só os velhos. Pode levantar a mão, Dali, levanta a mão aí. Você é muito mais velha do que eu, pode levantar a mão. Moral e cívica. Olha, já tivemos isso na escola, gente. Vocês acreditam nisso? Ensinava, por exemplo, que não podia usar chapéu em lugares fechados. Por exemplo, não podia vir de boné para a igreja. Hoje é a coisa mais comum que existe. Ensinava-se que não podia entrar de chapéu dentro da sala de aula. Bom, para que você que não sabe, até hoje não pode entrar de boné dentro do juizado, sabia? Jamais você pode entrar diante de um juiz usando boné. Ou usando qualquer outro tipo de roupa, dependendo do nível da roupa. E aí a gente aprendia como se vestir, como falar. Não era igreja de crente não, tá, gente? Eu estou falando da escola. Escola normal. Aprendia como se vestir, aprendia como falar, como ser educado e tal. Eu estava falando para minha esposa que essa semana eu estava falando que vai ser muito difícil para nós, os mais velhos, agora nesse período. Tá que cada dia mais difícil, porque a educação, ela não tem mais. O trânsito está horrível. Se alguém cometer um erro na frente do seu carro, a pessoa que errou te xinga. É um absurdo. Tipo, você está ali com o seu carrinho ali. Se por acaso o cara da bicicleta, ou o pedestre, ou até o outro carro passar e te fechar, e você às vezes dá aquela brecada para não matar a pessoa, né? Para não matar o ciclista, para não matar o pedestre, para não bater no outro carro e você breca, o errado é você. A pessoa te xinga. Se você está no supermercado, as pessoas furam fila. Gente, pasme, eu estava no Atacadão alguns meses atrás, e eu peguei meu carrinho e fui, né? Eu fui e coloquei uns 3 produtos dentro. Já tinha coisa dentro, tinha uma meia dúzia de produto lá. Não estava cheio não, mas tinha pouquinha coisa lá, já estava lá dentro. Aí eu fui na outra coisa lá buscar o produto para não ficar dando carrinho, né? Porque às vezes não cabe, então você deixa ele ali e vai. Gente, quando eu virei as costas, roubaram meu carrinho. Aí tinha umas pessoas no corredor, eu peguei e falei alto, mas zoando já, que eu tava naquele dia eu tava bravo não, mas eu falei, gente, roubaram meu carro. Aí a mulher do meu lado riu. Aí eu falei, olha onde a gente chegou. A gente é assaltado até no carrinho do supermercado. Não, e aí, não, vocês não sabem. Aí eu não estava nervoso. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, eu vou procurar meu carrinho. E fui, né? E fui. Aí eu reconheci os produtos. Tava lá no outro corredor, reconheci. Aí fiquei lá de lado assim. Falei, eu vou esperar. Aí daqui a pouco veio a mulher e colocou as coisas dentro. Eu falei, senhora, esse carrinho é meu. Mas não sei o que. Eu falei, mas a senhora que comprou esses produtos aí, a senhora vai levar isso aí? Foi a senhora que pegou? Não, é porque eu vi o carrinho ali. Eu falei, então, mas a senhora viu os produtos, será que não tinha dono? A mulher ficou sem graça e tal. E eu não peguei o carrinho de volta não. Mas é assim, ela não pediu perdão. Eu falei com você, porque roubar é normal. Não, gente, o nome é roubo, tá? Ela roubou meu carrinho. Isso é o nome de roubo. Então hoje é normal roubar, é normal fazer um monte de coisas. Eu nem sei porque que eu estou gastando tanto tempo falando dessas coisas. Talvez porque nós estamos elevando você para um tempo onde a igreja não pode agir no normal. Preste atenção. A igreja não pode ser normal. Eu estou assistindo uma série, inclusive eu quero aconselhar você a assistir. Eu não canso de assistir, tá, gente? Agora que eles reproduziram a segunda fase lá
que eles conseguiram traduzir. Eu gosto tanto, para você ter ideia, que não tinha traduzido para o português, eu estava assistindo, lendo em espanhol, de tanto que eu queria. O nome se chama The Chosen, Os Escolhidos. Você só consegue pelo aplicativo de celular, não consegue baixar, não é Netflix, não é nada disso. É o nome do aplicativo que chama The Chosen. É a história dos discípulos de Jesus. E no início, se você for assistir, você vai ver lá na historinha, a introdução deles tem uns peixinhos que eles vão andando assim para um lado, um monte de peixinho, tudo da mesma cor. Só que aí começa a vir um peixinho ao contrário, e daqui a pouco outro peixinho também nadando ao contrário. E aí termina, né, a vinheta deles com vários peixinhos para um lado e uma meia dúzia de peixinhos ao contrário. O nome do filme é Os Escolhidos, é The Chosen. E quem eram os escolhidos? Os discípulos de Jesus. O que essa vinheta quer dizer? Esse mesmo desenho tinha saído também se conseguir colocar a foto da vinheta fica melhor ainda, porque eles têm um logo, uma logomarca que é esses peixinhos. Mas eu lembro também da capa de um CD do Diante do Trono também, meados dos anos 2000 e pouco, que eles também fizeram a mesma ideia e colocaram também um monte de peixinho para um lado e um peixinho ao contrário do outro. E o que significa isso? Porque Jesus já estava naquele tempo escolhendo pessoas que iam ter que caminhar contrário à sociedade. E é tão legal. Gente, vocês podiam muito assistir isso daí, vocês tinham que assistir, porque traz muito para o real. Não é aquelas historinhas de Jesus esquisitas lá, que você já sabe que Jesus é todo paradão lá, né? Que parece que Jesus não é uma pessoa comum e tal. Não, lá é todo mundo normal. Os discípulos brigam, os discípulos fazem facção entre eles têm problemas relacionais, é mó barato, eu gosto, porque eu me coloco lá dentro, eu sou algum daqueles ali, com certeza. E já está na segunda fase já, tá? Muito legal. E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos em um tempo, sempre foi, né, desde a época de Jesus, mas agora muito mais. É como se a multidão dos peixes, o cardume, não conseguiram achar ainda, Danilo? Não conseguiu ainda? É como se o cardume dos peixes do mundo, vamos dizer assim, né? O mundo está andando para um lado, e a quantidade de peixes que não querem andar segundo o curso desse mundo está menos ainda. Então nós somos esses peixes que vão caminhar ao contrário, que vão fazer o caminho do rio contrário. Mas contrário o quê? Contrário ao mundo. E é óbvio que você vai ser chamado de esquisito. É óbvio que sua família vai te achar estranho. É óbvio que sua família vai te reclamar com você. É óbvio que teu amigo vai te abandonar. É quase óbvio que você vai ser quase que excluído da sua escola. Professores não vão aceitar os seus trabalhos, porque quando você falar a verdade no teu trabalho, os professores vão rejeitar o teu trabalho escolar. E olha só, na minha época o movimento de esquerda ainda nem tinha começado assim a ser plantado ainda da maneira que está hoje, mas eu lembro que em meados de 86, olha isso, 86, deixa eu ver, 74, não menos, por volta de 86, de 85, mais ou menos anos de 85, 84, 85. É pena que está escura a imagem, né? Não dá para ver ali. É que os peixinhos são verdes, aí que está sem cor. Por que está sem cor? Tem um momento aí que tem cor aí. Vê se você acha um momento que eles começam a ficar coloridos. E aí, se você conseguir baixar a vinheta aí, Danilo, para a gente assistir aí o início, pelo menos uns 30 segundos aí, com música e tudo, vai ser legal. Não estou ganhando nada, viu, para fazer a propaganda disso. Mas deixa eu só falar para você. Meados de 84, 85, eu estava na 5ª série aqui no Joaquim Bento. Quantos lembram do Joaquim Bento aqui no BNH? E foi feito um trabalho sobre AIDS. Na época a AIDS estava começando, né? Ainda não tinha virado pandemia. Estava começando, então já estava burburinho no planeta inteiro sobre AIDS para tudo que é lado, só via falar de AIDS. E a gente foi estudar sobre AIDS e tal, e a gente aprendeu imunodeficiência adquirida e tal, isso, aquilo.
E beleza. A professora falou, vamos fazer um trabalho. Eu falei, tá bom. E o trabalho era para responder, eu acho que 3 ou 4 questões. E a última questão era pessoal. Pessoal. O que você pensa sobre a AIDS? E aí eu fiz as questões bonitinho. O que é AIDS? AIDS é imunodeficiência adquirida. O que é não sei o que? É isso, é aquilo. Por que pega? Pelas vias sanguíneas, blá, 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 blá. E pá. Pus tudo certinho, gente. Tudo perfeito. Última pergunta. O que você pensa sobre a AIDS? Não é livre? Não é pessoal? E eu escrevi lá. AIDS, para mim, é uma doença adquirida por conta do pecado do ser humano. Tanto é que ela vem, na grande maioria das vezes, por contato sexual. Sexo fora do casamento. Eu tinha 10 anos. 10 para 11 anos. Eu escrevi isso. E eu tinha essa prova até um tempo atrás. Sabe o que a professora fez? Naquela época. Ela me deu 0 no trabalho inteiro. Aí eu fui perguntar para ela o que estava errado. Ela falou assim, você não entendeu nada. Eu falei, professora, mas as outras questões... Cala sua boca! Porque naquela época era assim, tá? Você não podia discutir com o professor. Porque eu fui perguntar qual que estava errada. Mas não tinha nenhuma errada. Ela julgou que eu não tinha entendido nada por causa da minha pergunta pessoal. E naquela prova eu tomei 0. Porque eu quis dizer o que eu pensava a respeito de um pecado da humanidade. Ou melhor, a respeito da consequência. Porque a AIDS, eu escrevi lá, consequência do pecado. Era uma consequência do pecado. E é, até hoje. A AIDS está aí, é uma consequência de pecado. O que aquele menino de 10, 11 anos estava fazendo naquele dia? Era um peixinho ali, andando na contramão de um sistema. Eu estou falando nos anos 85. Quantos anos já tem essa brincadeira aí? Para quase 40 anos, né? Quase 40. Eu te pergunto, como que será que é para um adolescente hoje na sua escola? O que será que é um adolescente na escola hoje? Se ele quiser ser ao contrário. O que será que vai ser para um jovem se ele quiser falar ao contrário dentro da sua faculdade? O que será para um profissional querer falar ao contrário no seu trabalho? Então, queridos, Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu. Deus te escolheu. Você é the chosen. Você é a escolhida, você é o escolhido. Deus te escolheu para um trabalho. Deus te escolheu para edificar uma igreja. Deus te escolheu para salvar vidas. Deus te escolheu para mudar. Como você cantou, vamos mudar o mundo. Deus te escolheu para isso, para mudar o mundo. Mas pastor, será que... Cadê o peixinho? Tiraram. Mas pastor, será que é só eu? Olha o tanto de gente ali, eu não vou conseguir sozinho. Como é que eu vou conseguir mudar o mundo sozinho? Se os 12 discípulos tivessem pensado assim, nós não estaríamos aqui. Porque 12 no meio do planeta inteiro é o quê? É nada. No meio do planeta inteiro, 12 homens. O que é 12 pessoas no meio de um planeta inteiro? Nada. Mas a partir daqueles 12, Jesus sabia que o mundo poderia ser mudado. E eu tenho uma notícia para dar para você. Os 12 aumentaram. O número aumentou. E eu vou te falar, tem um escolhido do seu lado aí, dá uma olhada para ele e sorria, porque tem um escolhido do seu lado. Aleluia. E fala para ele, pode falar, fala, você tem que saber que como escolhido, você pode se considerar literalmente um peixe fora d'água. É a mesma informação? É a mesma? Ok. Olha um pedacinho do vídeo aí. Vamos ver um pedacinho da introdução. É só a vinheta deles, tá? É a vinhetinha. Tem música não? Cadê a musiquinha? Eu gosto da música. Olha lá o peixinho, olha lá você lá, olha você lá. Olha o teu irmão do teu lado lá, mostra pro teu irmão, olha você lá nadando ao contrário. Apareceu mais um. Agora tem 3, aleluia. Aí você, ai que da hora. 4, 5,
6 que decidiram. Tem mais alguém aqui que quer nadar ao contrário? Que já está nadando? Olha lá. Olha lá os discípulos de Jesus, tudo nadando ao contrário. Aleluia. Amém, queridos? Se você quiser ser igual, vou dizer uma coisa para você. Se você quiser nadar junto com aqueles outros peixes, me perdoa, você não faz parte do reino de Deus. Aqueles peixes estão indo para o pecado, estão indo para as trevas, estão indo para um caminho mau, contrário à palavra do Senhor. Não tem como você caminhar. A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Pastor, mas agora eu vou ter que viver isolado dentro de casa, não posso ser amigo de ninguém. Você pode ser colega, você pode ser um bom companheiro, você pode ser um excelente amigo, colega de trabalho, um excelente colega de escola. Agora, para compartilhar vida na vida, compartilhar situações, atitudes, palavras, histórias, piadas e músicas e qualquer outra coisa, me perdoe, você não pode ser amigo. Porque aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Entendem isso? Joga esse versículo no telão para mim aí, Daniel. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vamos voltar para a história do menino? Vocês já acharam que eu tinha esquecido, né? O menino foi bem criado em casa. Bem criado mesmo, certinho. Papai e mamãe criou direitinho. Mas cresceu, e quando cresce, às vezes quer experimentar o que o pai falou que não era bom, o que a mãe falou que não era bom. Vamos ver se meu pai estava certo, vamos ver se a mãe estava certa. Tem muita gente que é assim na igreja também. Eu tive uma pessoa uma vez que a gente ensinou uma determinada coisa para ele, romance real. A gente ensinou. Quando terminamos todo o processo, terminamos o curso, foi um dos primeiros cursos que nós demos de romance real lá. A gente está falando aí 2012, por aí. A pessoa arrumou uma namorada. E quando a gente foi questionar, falou, mas puxa, mas você não acabou de aprender assim. Aí a pessoa virou para a gente e falou, olha, e não era uma namorada qualquer, era uma namorada com problemas sérios. E aí eu falei, mas olha só quem você está escolhendo para a sua vida. Você quer apostar se vai dar certo? Eu não estou amaldiçoando você, mas baseado em tudo que a gente aprendeu, pelo andar da carruagem, tudo indica que esse relacionamento não vai dar certo, não vai dar ruim. E você quer realmente pagar para ver se a gente está certo ou errado? E a pessoa olhou para mim, olhou na minha cara mesmo, dentro do gabinete, e falou, pastor, eu quero pagar para ver. Mas falou mesmo, não estou inventando não. E o preço foi alto. E está pagando até hoje. Eu não falei nada, eu não amaldiçoei ninguém, eu só disse que ele estava numa área de risco. Então não dá para você querer seguir o reino de Deus sem ouvir a voz do Pai do céu. E esse menino tinha ouvido tudo dos pais, da mãe, e só que ele cresceu e falou, vamos ver se meu pai está certo, vamos ver se minha mãe está certa. E ele começou a fazer coisa ruim, andar com gente ruim, começou a fazer atrapalhada. E começou a se meter em coisa feia mesmo, a ponto de que até coisa de tráfico e tudo mais. E acabou que ele cresceu no meio, vamos dizer assim, porque o diabo é assim que ele faz, tá? Eu quero só saber, outro dia foi colocado um post na internet, bem interessante mesmo, contando os caminhos que o diabo faz para tirar a pessoa do reino de Deus. A primeira coisa que o diabo faz quando a pessoa sai da igreja é começar a melhorar a vida dela. Já percebeu? Ele arruma a pessoa que ele não tinha nunca, ele arruma um emprego que paga mais do que quando ele era da igreja, ele arruma um monte de coisa que parece ser melhor do que quando estava na igreja. Poxa, na igreja não tinha isso, agora olha só que benção. Na igreja eu nunca consegui fazer, mas que benção. Então o diabo começa a dar para a pessoa tudo que ela supostamente sonhava. E depois que ele pega a pessoa na sua alma, que ele vê que está com ela, já não tem mais problema nenhum. Isso pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não tem tempo, tá, gente? É assim que o diabo perceber que a pessoa está com ele. Aí ele se retira, ele começa a tirar tudo que ele deu. Tira isso, tira aquilo, tira dinheiro, tira o que tiver que tirar. Porque o prazer de Satanás é ver a destruição do povo.
Mas é muito comum você encontrar uma pessoa que você acabou de se desviar e ela estar tão feliz. E você pode ver na internet como é que funciona na internet, crente desviado. A primeira coisa que ele faz quando ele está desviado é fazer uma tatuagem. Pode prestar atenção. E aí ele posta no Facebook. Aí depois que ele faz a tatuagem, aí ele vai beber uma cerveja. Aí ele posta também, para mostrar para todo mundo que ele está numa vida boa. E escreve lá, feliz da vida. Hoje eu estou rindo à toa. E a terceira foto que ele posta, Dio, não tem explicação para isso, é ele na academia. Por que não treinou na igreja, né? É pecado ir para a academia na igreja? Mas é incrível isso. Pode prestar atenção, é só você prestar atenção. Como é que funciona a vida do desviado? É sempre a mesma coisa. E as coisas vão dando bem, parece que fica tudo muito bonito, até o corpo melhora. Não vai falar para mim que eu tenho que desviar não, amor. Amarrado. E aí, esse menino se envolveu com as coisas do mundo, esqueceu os ensinamentos do pai, da mãe, e os envolvimentos dele foram ficando mais profundos, a ponto que ele virou alguém importante ali no meio do que ele fazia de ruim, tráfico, sei lá. E ele foi parar em outro país, e ele estava ganhando muito bem fazendo esse intercâmbio, vamos dizer assim. Só que ele foi preso num outro país. E o outro país era um país que não tinha misericórdia. Vou falar alguns países que não têm misericórdia aqui, por exemplo, Indonésia. Meu irmão, foi pego na Indonésia fazendo coisa errada de outro país, pena de morte. Tinha um brasileiro lá um tempo desse atrás. Pena de morte. E não adianta você reclamar. E esse menino foi pego e deu pena de morte. Pena de morte. O pai que estava do outro lado do planeta ficou sabendo. E o pai entrou em crise, porque, afinal de contas, é o meu filho. E aí o pai, o que ele fez? O pai tinha algumas posses, né? O filho foi bem criado, inclusive com estrutura financeira e religiosa, tudo. E não teve tudo de bom. E bons pais. E aí ele pegou e ele decidiu que ele ia tirar o filho dele de lá. Ele decidiu que ele ia armar um esquema para tirar o filho. Ele vendeu tudo que ele tinha, tudo. Ele vendeu tudo que tinha, pegou todo o seu dinheiro e começou a comprar coisas que ia fazer com que ele tirasse o filho daquilo. Contratar pessoas, agentes, helicóptero, tudo que fosse necessário para tirar o filho daquele país que queria matá-lo. Mas depois que estava tudo montado, todo o esquema, né, da saída dele para tirar ele dentro daquela prisão, o menino precisava saber, porque ele precisava saber o que ia acontecer. Então o pai escreveu uma carta. Quero lembrá-los que isso é uma história, tá? Uma parábola, não é real. Pode ser que tenha alguma coisa por aí que seja parecida. E ele escreveu uma carta, e ele começou então nessa carta, ele começou a relatar para o filho todo o plano, qual era o papel do filho nisso, e tudo, você vai ter que fazer assim, a gente vai entrar em tal dia, o pessoal vai chegar e tal, e relatando a carta. Mas antes dele relatar, ele disse: filho, você é o meu filho. Eu te criei com todos os princípios que qualquer jovem da tua idade estaria muito bem, mas você se desviou dos caminhos, você não quis seguir o que o pai te ensinou e nem com a mãe. Estou muito triste com o que você fez, mas fiquei muito triste e decepcionado realmente com todas as suas atitudes. E detalhe, eu não concordo com nenhuma delas, eu não concordo. Mas você é o meu filho e eu ainda te amo. E por isso eu estou vendendo tudo o que eu tenho para fazer o seu resgate. O seu papel é só estar no lugar certo, no momento correto, quando a gente chegar aí para te buscar. Mas eu estou te trazendo de volta para te dar uma segunda chance, uma nova oportunidade de vida. E acreditando em tudo que eu te ensinei, eu acredito que você vai decidir por viver uma outra vida. Estou indo te buscar, assinado o Pai de amor. Eu estou contando essa história para você,
E você já conectou aí, né? Você é inteligente. Você já conectou. Você já sabe o que parece essa história. Nós fizemos tudo ao contrário do que Deus ensinou. Enquanto não crente, nós fizemos tudo ao contrário. E vou dizer mais, até como cristão já, a gente ainda continua fazendo algumas coisas. Nós pisamos na bola com Deus o tempo inteiro. Quando nós estávamos mortos, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos para os nossos pecados. A vida que a gente levava era como vida de zumbi, ou seja, era um morto-vivo. Todas as obras que a gente fazia eram obras mortas. Obras que não tinham valor diante de Deus. Diante de Deus nós éramos mortos. Mas o que aconteceu? O pai vendo seus filhos, e mesmo naquela desgraça toda que vivíamos, o pai decide enviar tudo que era de mais sagrado, tudo que era de mais caro. Ele decidiu resgatar os seus filhos. E toda a sua herança, todo o seu legado estava nas mãos de um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele decidiu dar na sua vida tudo que ele tinha, para ver se esse filho o aceitaria, o receberia e mudaria de vida. E Deus enviou o seu mensageiro, Jesus Cristo de Nazaré, para resgatar-nos, para nos tirarmos do mundo do pecado e fazermos novas criaturas. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: aquele que acreditou, aquele que recebeu, aquele que creu, ele deu o poder de ser chamado de novo de filho. Olha lá. Todos aqueles quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aos que creem no seu nome. Ah, mas eu já acredito em Deus. É só acreditar que está escrito ali, não? É só acreditar que está escrito ali? Só para você saber, o diabo também acredita, tá bom, gente? O diabo acredita também, o diabo é crente. Na verdade, o diabo é mais crente do que a gente, porque ele sabe que Deus existe de verdade. Ele viu Deus, andou com Deus, estava com Deus, ele é crente. Então a questão não é só acreditar, está escrito ali, ó, aqueles que o receberam. Ele veio resgatar, dar a vida por nós, e só por conta disso, por conta desse tão grande amor, é o motivo de você ter saído daquelas cadeias, daquelas prisões. Você saiu da cadeia, você saiu da condenação de pecado. Sim, você e eu estávamos com um mandato de morte. Nós estávamos, o juiz tinha assinado a nossa carta, a nossa sentença de morte já estava escrita. Você já estava, como diz, né, no corredor da morte. Sim, estava, e não adianta você vir dizer que não estava. Todos estávamos, todos. A Bíblia fala que todos pecaram. Ai, até a minha avózinha. Sim, a sua avózinha, aquela carinha de doce, pecou. Não, meu vozinho não, meu vozinho é tão boazinho, meu vozinho. É porque você não sabe o que o seu vozinho aprontou quando ele não era avô. Você já percebeu que a gente tem uma mania de olhar para os velhinhos e ficar com dozinha, com dó? Oh, minha avó era um doce, gente, minha avó Zé, ela morreu com 104 anos. Falava um palavrão. A gente ficava zoando com ela, ela pegava e metia um palavrão na gente. Mandava a gente para tudo que é lugar que você possa imaginar. Mas a gente abraçava ela, a vozinha. Ai, a vozinha, ai, a vozinha. A vozinha já aprontou tanto nessa vida. E o meu avô, coitadinho, morreu. Teve que amputar a perna. Então, sofreu tanto na sua velhice. Mas a gente chegava nele, ai, meu vozinho, vô Genésio, ai, que bonitinho, ai. Era um doce vozinho. O velho era ruim quando era novo. Quando bebia, quebrava a casa todinha. Então não tem esse negócio de velho de novo, todos morreram e estão destituídos da glória de Deus. E para a gente sair do corredor da morte, precisou que o Pai pegasse tudo que era sua herança, seu bem mais precioso, e nos enviasse um resgatador. Aleluia. E Ele enviou, e é isso que nós viemos aqui celebrar hoje. Nós viemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso resgatador. Só que tem um detalhe, preste atenção. Antes do resgatador chegar, a palavra de Deus enviou um mensageiro.
E ele veio antes de Jesus. O nome dele foi João. Para quem não conhece, o João Batista. Ele era a voz. Ele falou: sou a voz que clama desde o deserto. Preparai o caminho do Senhor. E o João veio preparar os discípulos que ele já tinha, preparar as pessoas. O João Batista já estava batizando as pessoas com a água ali, já fazendo com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, mas Jesus não tinha chegado ali ainda. Mas ele já estava preparando o coração das pessoas para o arrependimento. O João estava ali como um mensageiro antes de chegar o resgatador. Vou repetir. O João Batista era o mensageiro que chegou antes de chegar o resgatador. E quando o resgatador chegou, ele olhou para o resgatador e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou traduzir. Eis aí o Cordeiro de Deus que vai te tirar de dentro dessa cadeia. Eis o Cordeiro de Deus que vai te tirar do corredor da morte. É Ele. E eu, João Batista, dizendo: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, nem de colocar o sapato no pé dele, de tirar. Eu não sou digno. Mas ele pode até não ser o digno para isso, como ele disse, mas ele era o mensageiro. O João Batista, diga para mim: João Batista foi a carta que chegou antes do Cristo. E agora nós já fomos resgatados, amém, amados? Só quem tem certeza que foi resgatado, fala aí: eu já fui. E aí, beleza? Fomos resgatados, vamos tomar nossa ceia, vamos embora para casa. E aí, acabou tudo, acabou o culto, aleluia. Recebi mais uma bênção lá esse domingo, tá tudo certo? Tudo certo, tudo resolvido? Por que não? Aquele mundo precisou de um João Batista antes da vinda de Cristo. E este mundo de hoje precisa de você. Eu vou repetir. A carta chega antes do livramento. A carta chega antes do resgate. A mensagem que vai haver o resgate chega antes. E essa mensagem a gente conhece ela, a gente gosta de usar as crentes na linguagem cristã. Essa carta é a mensagem profética. A palavra diz assim: ó, eu não faço nada. Deus não faz nada antes que Ele comunique com seus profetas. Ou seja, o profeta, ele dá um prenúncio. Ele avisa antes de que vai acontecer. O João Batista era um dos maiores profetas da Bíblia. Ele veio antes para dizer: o Cordeiro de Deus está chegando. O Cordeiro de Deus está vindo. O Cordeiro de Deus está aí. Daqui a pouco ele chega. Ei, olha ele aí, ó. Olha aquele lá que eu estava falando para vocês, chegou. E por isso nós estamos aqui hoje, aleluia. Porque teve um mensageiro. Eu não sei para você, mas eu falei aqui no início que tudo começou com meu pai, na minha família. Lembra que eu disse isso? Mas meu pai era motorista de ônibus. Mas para isso chegar no meu pai, teve que o cobrador dele, um simples cobrador de ônibus, simples, mas foi o portador da carta. E através desse cobrador de ônibus, que ganhou meu pai leva a família para a igreja, e por aí vai toda a história. Diga assim comigo: sempre. Antes da libertação, precisa de um mensageiro, precisa de uma carta de aviso. E eu vim aqui hoje dizer para você que fomos resgatados por Cristo. Vamos celebrar isso hoje. Vamos celebrar o nosso resgate. Vamos celebrar a nossa vida. Vamos celebrar porque não estamos mais no corredor da morte. Aleluia. Só que só celebrar não é suficiente. Temos que celebrar e colocar nossa vida em ação. E pastor, o que você quer que eu faça? O que dá aí para mim fazer? Agora eu sou crente, e agora? Agora que você é crente, você se tornou uma carta viva. Você se tornou uma carta ambulante. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que antes, escute bem, antes, o Paulo tinha servido os coríntios. O Paulo tinha sido a carta, entende? Ele foi e ministrou os coríntios. Ele falou: vocês são a carta de Cristo. Vocês foram servidos por nós, mas vocês foram escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo.
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu tenho uma notícia para te dar, eu queria que você levantasse suas mãos. Porque isso é mais que uma notícia, isso é uma palavra que Deus está te dando profética, baseado neste texto bíblico. Você veio aqui, você está aqui, você que está na internet também. Você não é apenas alguém que foi resgatado. Agora Deus quer te usar para resgatar pessoas. Quando nós cantamos aqui, vamos mudar o mundo, não foi à toa, porque o mundo precisa de você para que haja mudança. Mas o que eu sou, não sou eu que vou mudar, não é você que vai resgatar, quem vai resgatar é Jesus. Quem vai resgatar é o Espírito Santo. Mas você é a carta viva, você é a carta ambulante que pode levar esse anúncio. Você pode levar esse anúncio para outra pessoa e dizer: Jesus estava te esperando para te levar para a liberdade. Você foi escrito, essa mensagem foi escrita no teu coração, com sangue, esse mesmo sangue que vai ser celebrado através do vinho hoje, vai ser relembrado isso. Deus quer te usar como mensageiro, Deus quer te usar mais do que mensageiro. Você é a carta ambulante de Cristo. Em nome de Jesus, sobre os seus ombros, sobre a sua testa está escrito o nome chamado, sabe o que? Filho. Você é filho e filha, e você vai chegar como carta e dizer: ei, eu sou aqui filho de Deus, e vem te dizer um recado. Deus quer que você seja o meu irmão. Deus quer que nós participamos da mesma família. Deus quer que nós vivamos a mesma graça. Deus quer te tirar desta vida de pecado. Deus quer te tirar do vício. Deus quer te tirar das drogas. Deus quer consertar teu casamento. Deus quer fazer muitas coisas, mas mais do que tudo isso, Deus quer te tirar desta terra e te levar para uma vida de eternidade. Aleluia. Esta é a mensagem. Olha para esta cara de papel aí do seu lado. Gente, é carta. E fala: pela fé, posso ver em você. Tem gente que não está com muita fé não. Eu acho que é por causa da cara da pessoa, porque eu falei cara de papel. Fala: pela fé, eu posso ver em você. Não, posso ver é pouco, né? Diga: pela fé, eu posso ler em você a mensagem de Cristo. Porque a tua vida diz para mim que Deus é real. Diga: ver você aqui hoje, na igreja. Eu não sei quem está do seu lado, não é bonitão ou bonitona. Diga: ver você aqui hoje, bonitão desse jeito, limpo por fora e limpo por dentro. A sua vida me traz uma mensagem: Deus existe mesmo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.